Olá pessoal, tudo bem? Eu queria tratar de uma questão que tem me incomodado bastante, na verdade há muitos e muitos anos, nos meus estudos de economia, porque eu sigo uma linha econômica, talvez, não sei se a gente pode chamar assim, um paradigma, um meta-paradigma, eu não sei nem que nome dá exatamente a isso. Eu tenho uma certa atitude perante o estudo das ciências econômicas que não é a atitude mais comum dos economistas. E embora isso tenha me dado uns resultados dos quais eu me orgulho muito, eu acho que eu consegui chegar a resultados muito bons. Por outro lado, isso também me incomoda, porque na verdade, na medida que não é o comum, e eu tenho visto que tem dado melhores resultados, eu fico muito triste, porque tem muito do que se coloca em economia aí que não é legal. Tá? Não é. Aliás, a maioria das coisas que eu vejo de economia são ruins. São bem ruins. Bem ruins. Bem ruins. Economia não é uma ciência que tem tido bons resultados. Boa parte do que os economistas dizem são baseados em pressupostos ruins, que não têm grande aderência à realidade, premissas meio absurdas, mas que por questões acadêmicas, até de politicagem institucional lá nos meios acadêmicos, nas grandes universidades, centros de pesquisa, acaba pegando. E assim, a gente tem que tocar o dedo na ferida, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender que a economia ela tem que ser traçada como uma ciência humana. Né? A gente tem essa divisão, na verdade outros países também têm, dão outros nomes, a gente chama de ciências exatas e ciências humanas. As ciências exatas são muitas vezes chamadas de hard science, que não é um termo comum aqui no Brasil. A tradução literal seria ciências duras, mas não é bem dura. É dura no sentido da ideia de rigidez, de algo que é sólido, né, como um pilar, como uma coisa que é sólida e forte, resistente. Mas é assim que eu entendo esse hard science. E no caso das ciências ditas humanas, e a gente tem, se não me engano, é assim também em inglês, humanities, elas têm questões que não são da mesma, parecidas com das hard science, das ciências exatas. Na física, por exemplo, que é um grande exemplo, a física e depois a química, né, tipo Batman e Robin, né? A física parece como um grande exemplo da hard science, da ciência exata. Você tem teorias, pelo menos era assim algum tempo atrás, não vou entrar na questão da física hoje, mas pelo menos a tradição é, você tem teorias, você testa essas teorias com experimentos muito bem controladinhos, e aqueles experimentos vão te dizer se essa teoria é boa ou ruim. Isso mudou um pouco até na própria física, porque as teorias foram ficando cada vez mais escalafobéticas, e aí os experimentos também foram ficando cada vez mais difíceis, e alguns até se perguntam se dá para fazer experimento ou não. Né? A teoria dos multiversos, por exemplo, de vários universos paralelos coexistindo, por exemplo, não é assim que eu ouvi falar, eu não cheguei a ler com detalhes, mas assim você fala, bom, como é que se inventa um experimento para isso? Não sei. Mas a física tem uma boa tradição, você vê o eletromagnetismo, a mecânica, tem grandes experimentos e você consegue medir, controlar, experimentar, você cria teorias conflitantes e vai. É a ideia que vem desde Galileu Galilei, né? Ele falou assim: dois corpos, independente da massa, dois corpos caem juntos, você solta, eles caem, né? E no caso das ciências humanas não é assim. No entanto, aconteceu uma coisa histórica esquisitíssima que é o seguinte: as ciências humanas elas foram se desenvolvendo com essa pretensão científica e ao invés de elas se consolidarem assim essa coisa de aceitarem como são e seus acadêmicos, seus estudiosos pararem e olharem, ok, vamos olhar a realidade como ela se apresenta e vamos tentar descrever. Aconteceu de vários momentos com várias ciências de elas tentarem imitar mesmo, emular certos, como é que eu vou dizer, cacuetes quase
das ciências exatas para mim que ficar com aquela cara de olha, eu também sou exata, eu também sou científica, então eu posso me rogar uma autoridade que até então os físicos e químicos que tinham. Porque vamos lembrar, assim, não só as ciências exatas têm essa qualidade de conseguir isso, de conseguir um experimento muito bem controladinho, mas não é só o fato de conseguir esse rigor consigo mesmo, mas os resultados da física e da química eles vão aparecer no século, a partir do século XVIII, na Revolução Industrial. A tecnologia, a partir daí, toma o mundo e isso deixa todo mundo assim, estupefato. Então eu fico olhando e falando, meu Deus do céu, o que é isso que a gente liberou? Esse espírito inventivo da tecnologia humana, o que é isso, essa coisa maravilhosa, né? Tudo mais, e assim, o que é essa coisa fantástica? Principalmente a partir do século XIX, né? Aquela coisa que pós-revolução industrial, aquela coisa, por exemplo, eu lembro do Júlio Verne, escrevendo vários livros sobre várias invenções humanas fantásticas, tecnologias que dominam o ar, a água, a terra, tudo mais, e desenvolvendo, a produtividade humana explodindo e tudo mais. Enfim, tem um monte de questões aí que a gente pode elaborar. Inclusive, existe essa questão da produtividade e desenvolvimento, ela leva ao desenvolvimento, ao desenvolvimentismo depois do século XX e tudo mais, como essa necessidade. Mas a questão aqui que eu quero ver é o que acontece na economia. Em várias ciências tivemos exemplos disso, né? Por exemplo, na sociologia você tem o marxismo, que era bem próximo da economia, mas que criou o chamado socialismo científico, que não é científico nada, e tudo mais. Mas na economia ainda teve outra terrível. Além dessa que já impactou a sociologia, mas teve impactos também na economia, porque a economia está muito próxima, né? O epicentro desse terremoto não foi na economia, mas estava muito próximo, mas teve um epicentro na economia mesmo, que é a chamada economia neoclássica, ortodoxa. E aí, os economistas, para fazer aquela cara de hard science, sabe? Vamos fazer cara de científico, assim, sabe como é que é? Ela começa a fazer um monte de. Vamos fazer um monte de gráficozinho e númerozinho e botar um monte de matemática nisso, que aí todo mundo convence que é hard science. E vamos ser honestos. Para fazer isso, eles têm que começar a criar premissas, definições, conceitos, modelos de realidade, modelos científicos para eles tentarem estudar a realidade econômica, que quando você vai olhar com um olhar mais humilde e honesto, você fala, olha, tá ruim. Entendeu? Como diria, dá vontade de falar como diria o grande Chico Buarque, olha, não é por estar na sua presença, meu caro rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. E essas sabe qual é a ideologia, porque na verdade são sustentadas por ideologia dentro do meio acadêmico, mas a economia ortodoxa assim, é pavorosa. Né? Você tem suas premissas básicas do equilíbrio, a racionalidade perfeita e tudo mais. Eu fiz até um vídeo falando mais desse caso específico, dizendo por que eu sou heterodoxo. Isso o vídeo que eu estou fazendo hoje é meio que uma continuação daquele, na verdade, em um certo sentido. É pavoroso, é pavoroso. E aí você. Assim. Eu pessoalmente, inclusive, às vezes me desanimo de ver essas teorias econômicas, porque são baseadas em pressupostos horrorosos. Tem muita coisa que você olha e fala assim que isso está errado. Mas está errado, mas assim, todo mundo diz, mas está errado. E todo mundo diz, aí você fica até. E fica aquela pressão de você vai dizer contra todo mundo. Mas todo mundo está dizendo, como é que você pode dizer que está errado? Pois é, se todo mundo está dizendo, não é legal, né? Eu ficar falando que está errado, só pequeno detalhe. Está de fato errado. Muito errado. Entendeu? E você consegue constatar isso no dia a dia, assim, com conceito fácil. Uma vez que você tem abertamente de ok, não é porque todo mundo está repetindo que eu vou repetir também. Sabe aquela história, uma mentira contada várias vezes e acaba virando verdade? Se você sai disso, se você tem a ousadia intelectual de falar, não, eu não vou ceder a essa pressão do coletivo e vou aceitar falar apenas aquilo que faz sentido para mim, isso é um preceito que eu tenho de vida, né?
você começa a olhar e fala, gente, pois é, tá errado. Sabe o quê? Desculpa, mas tá errado. Ah, 99% dos economistas do mundo falam isso. É. Mas quando você vai olhar lá mesmo, qualquer sistema econômico, qualquer empresinha, qualquer feira aqui na esquina, você fala, mas tá errado. Tá errado. Não é assim que as coisas se comportam, não é assim que as variáveis econômicas se comportam, não é assim que as pessoas são. O ser humano do economista é um negócio. Nem Dr. Spock chega perto daquela racionalidade neoclássica. É horrível. E assim, e uma das coisas que eu vejo quando eu começo a estudar economia é que esse afã de botar matemática, porque a física e a química foram matematizadas já desde Galileu, como eu falei, além do experimento ele botou uma matematização da física e tudo mais. O que acontece é que também, além disso, existe uma. A economia também busca fazer isso. Bota um monte de gráficozinho, aquelas curvas de oferta e demanda horrorosas, aquelas coisas terríveis e tal. E apesar de não ter base nenhuma, os economistas sentem assim, não, estou afirmando alguma coisa. Não serve para nada. Assim, você tem funções matemáticas, gráficas, não sei o que, você fala, tá, mas assim, no dia a dia aplica? Não aplica. Não aplica. E pior do que o que eles colocam, que em geral está errado, mas o problema é que eles acabam não tendo tanto espaço e às vezes até fugindo de assuntos que atrapalham essa visão, que são os aspectos que eu gosto de dizer são os mais qualitativos ou heterogêneos da sociedade. Por que qualitativos ou heterogêneos? Em contraposição ao quantitativo ou homogêneo. Uma coisa interessante é o seguinte sobre aspectos quantitativos. Toda noção de quantidade ela pressupõe uma certa homogeneização. Né? Tem uma história, eu vou falar meio que memória, então estou meio que adaptando, mas é uma coisa que eu vi até, pasmo, num seriado, num episódio do Chaves, em que que uma hora ele fala assim na sala de aula: duas maçãs mais três laranjas igual a cinco peras. Não é assim, né? Então, eu nunca consegui totalmente fechar essa aderência à matemática e economia, mas acho interessante. É engraçado que ela não é tão perceptível do ponto de vista da matemática, mas ela fica perceptível do ponto de vista do uso da matemática. Todo número é homogeneização. Quando você diz assim, duas maçãs não pode somar com três peras. A não ser que você chame de cinco frutas. Aí você pode. Porque aí você. O que você fez aí? Duas maçãs e três peras não são, porque são diferentes. Mas você fala, são cinco frutas, você homogeneizou. E é interessante, assim, toda quantidade ela pressupõe um conjunto de coisas que são iguais. É determinada quantidade de alguma coisa igual. Então ela pressupõe homogeneização. Na economia, boa parte dessa quantificação que leva a uma homogeneização é através da unidade monetária, que é a unidade básica numérica de toda a economia. Talvez toda a economia, enfim, mais desenvolvida, economia mercantil, que tem uma moeda e tudo mais, que basicamente praticamente todas do mundo hoje em dia tem alguma moeda, alguma forma de dinheiro. Você tem essa unidade básica, e essa unidade básica que ela caracteriza uma homogeneização. A moeda é um dos grandes fatores nesse sentido. Mesmo quando você vê com o de oferta humana, você fala de quantidade, mas assim, as quantidades são sempre pensadas de algum bem homogêneo. Então, também tem. Então, até quando escapa um pouquinho da moeda, também tem essa homogeneização. Ao passo que quando você olha as questões qualitativas, você vai olhar a heterogeneidade. Você vai olhar porque a estrutura de uma coisa ela é a heterogeneidade mesmo da coisa, no seguinte sentido. Uma coisa que tem uma estrutura totalmente homogênea é como um papel em branco. Não tem nada. Em forma nenhuma, né? Até é uma coisa muito conceitual, mas assim, você pode pensar geometricamente. Você tem um papel em branco, enquanto está totalmente em branco, não tem nada. Mas se você traça alguma coisa diferente, por exemplo, você está vendo peraí que eu estou apontando essa porta, esse quadro aqui atrás de mim, ele tem formas e cores diferentes do fundo da parede. Né? Essa heterogeneidade que dá a estrutura. Então a estrutura é o contrário dos números, ela
estrutura ela dá uma ideia de heterogeneidade. E a heterogeneidade na economia, inclusive, encosta. Ela não só em si é incômoda pra caramba, para muitos desses economistas que quiseram botar não só a matematização, mas uma pseudo-certeza na economia para fingir que está tudo bem, que não tem nada de errado, uma estrutura meio assim, bem linear e limpa. Mas as estruturas, enquanto as estruturas qualitativas não só levam para a diferença, para o que é único, heterogêneo, especial em cada detalhe, em cada momento, ao colocar isso junto com outra coisa também que os cientistas até mais platônicos, vamos dizer assim, não gostam, que é o tempo, que é o senhor da mudança, aí fica terrível. Então, assim, quando você vai ver toda a heterogeneidade das estruturas econômicas, e ainda por cima elas variando ao longo do tempo, elas mudando, você tem uma visão muito melhor da economia. Agora, qual é o preço disso? Você tem que jogar aquela sua ideia de fazer um hard science e jogar no lixo. Você está num mundo muito mais selvagem, vamos dizer assim. É um mundo em que as coisas são diferentes, as coisas são incertas, as coisas mudam o tempo todo. É muito mais Heráclito que Parmênides ou Platão, entendeu? É um mundo em que a cada instante tudo está mudando, está diferente, está incerto, não é nem risco, é incerteza radical. Então você tem autores conhecidos por esse tipo de concepção. Por exemplo, o Schumpeter é um deles. Ele fala da inovação tecnológica, um dos que mais tocam na questão da inovação tecnológica. E ele vai falar, e todos os Schumpeterianos, tanto o Schumpeter como todos os Schumpeterianos, ou neo-Schumpeterianos, vão falar de estruturas econômicas estão sempre mudando, cambiando, que nada não existe nenhuma dessas estruturas fixas, e isso também derruba a ideia, os pilares neoclássicos do equilíbrio, mas equilíbrio não existe. Equilíbrio é o que os neoclássicos chamam de ponto fixo, é o que no sistema dinâmico chama de ponto fixo estável. Não existe nenhum ponto fixo estável, que eles chamam de equilíbrio, não existe equilíbrio. O sistema está sempre desequilibrado, sempre mudando, nunca estabilizado, nunca estável, nunca estático. Não, ele não é estático, ele é mutante. E mais do que isso, assim, ele estando sempre mudando, ele estando sempre. Ele também estraga a racionalidade perfeita, porque nós, seres humanos, sendo imperfeitos, tendo uma cognição imperfeita, estando com todos esses problemas, a gente também não é capaz de em nenhum momento conceber toda a realidade econômica. E aí aqueles belos e lindinhos gráficos de oferta e demanda vão nas cuias. Mas o mundo real é assim, gente. Que aquele gráfico de oferta e demanda consegue dizer o quê? Que preço, nem o preço de uma commodity, que dirá, sei lá, o mercado financeiro, ou alguma coisa como eu fiz lá no meus estudos lá, no mestrado da economia da cultura, nossa, imagina, área cultural, triste. Nada disso você consegue explicar pela tendência neoclássica. Você fica fingindo que tem um mundo todo perfeitinho, aí você consegue fazer uma definição toda perfeitinha, mas esse mundo não existe. Então você faz o que com essa teoria? Entendeu? Vai ver um mundo de fantasias e imaginação? Não dá Disney? Não dá, entendeu? Não dá pra fazer essa Disney epistemológica de fingir sempre que tá tudo bem. Entendeu? E tem muitas estruturas diferentes. A historicidade também. As coisas mudando e ao longo do tempo de uma forma irreversível. Irreversibilidade também. Eu até fiz um. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Uma lista de tentei fazer. Questões de estrutura de qualitativa. Estrutura de produção e de consumo. Toda estrutura produtiva. As estruturas produtivas, assim, como são as empresas, como é produzido, como é a estrutura de comércio, produção, logística. Inclusive, numa certa época da humanidade, você nem tinha tanta produção, mas tinha mais comércio. Estrutura de consumo, método de consumo, até institucionalidade de como é que é o mercado varia, porque conecta oferta e demanda. Aliás, não tem nada na economia neoclássica sobre a relação entre oferta e demanda. Quando muito se fala de oferta e quando muito fala de demanda. Relação entre elas parece tipo assim, não, elas estão lá juntas. Não é assim. Tem grandes trabalhos sobre isso.
que mais que eu botei aqui? Bom, características históricas, de civilizações diferentes, culturais, padrões científicos ou tecnológicos. O padrão tecnológico vai mudando, então isso muda toda a estruturação, tanto do produto quanto da produção, quanto de tudo. A ciência vai avançando, aspectos institucionais, como é que a sociedade é regulamentada, que vão mudando, vão afetando tudo. Quer dizer, todas essas questões são extremamente heterogêneas, incertas, não lineares pra caramba, tudo afeta tudo. E aí o economista, assim, ele vira muito mais. À primeira vista, para quem está muito acostumado com o mundo arrumadinho, pode dar um medo, né? Assim, caramba, gente, que isso? Eu tô me sentindo tipo meio Indiana Jones demais, tô meio na selva, né? Não, calma, não é assim. Mas eu acho que o economista tem que começar a pensar mais como um sociólogo, um historiador, entendeu? Do que ter uma mentalidade dessa coisa esquisita, né? Que sei lá, é quase brincando de ser engenheiro, de ser físico, né? Que um monte de gráficozinho, sabe? Aquelas coisas horripilantes, pavorosas, tipo gráfico. Como é que é? Modelo ISLM. Que porcaria é aquela? Entendeu? Isso não traz nada. E assim, eu vou te dizer, eu realmente prefiro a economia da forma que eu faço, assim. Não é nem pra me gabar, não, porque outras pessoas também fazem. E eu acho que quem não faz poderia fazer, aliás, eu adoraria que fizesse, né? Falando assim, pode só meio até orgulhoso, mas a gente sabe quando a pessoa não está no orgulho, porque o orgulhoso quer sempre ser o melhor, né? Melhor que todo mundo. E na verdade não, na verdade quando você olha uma coisa que você faz bem, você gosta dessa maneira, porque é uma coisa, você acha que a coisa é boa bem, você quer que os outros também façam. Ainda mais na sociedade à sua volta, né? É muito ruim você ver uma sociedade em que as pessoas não, não estão fazendo uma boa economia, porque essas pessoas inclusive tomam decisões, algumas delas econômicas. Algumas delas impostas de poder, decisões que afetam a economia. E aí você fala, Jesus, faz isso não, pelo amor de Deus. Não mexe nisso não, não faz esse tipo de coisa. Às vezes você vê jornal e fala, caramba, gente, o cara tá fazendo uma teoria totalmente errada, fazendo um monte de coisa e. Sabe? Pessoas do governo, sei lá, Ministério da Fazenda, Banco Central, esse povo que mexe com a economia, nossa senhora, teve época que eu via e ficava apavorado. Hoje em dia eu não consigo nem mais ver. Eu falo, não, passei da fase, passei da época, eu tô velho demais pra isso. O estômago não aguenta, mano. Estômago, meu coração não aguenta, mano. É muita coisa ruim, gente. É muita coisa ruim. E é o que eu falo, assim, não é. Que é diferente mesmo, assim, não é pra me gabar, não. Eu rogo a todos que, por favor, por favor, vamos começar a fazer uma boa economia. E eu já testei, inclusive, eu lembro na época do meu mestrado, alguns estudos que eu fiz, eu testei economia da forma, em algumas casas, assim, estudando às vezes a mesma coisa. Um sobre a forma tradicional, ortodoxa, né, clássica, etc. E outro sobre essa forma heterodoxa, diferente. É, que eu não sei nem qual é o nome dela, de ser heterodoxo, né? Apesar que esse nome virou quase um xingamento de mim, infelizmente. Mas assim, eu olhava das duas formas e teve análise que eu fiz e falei, caramba, a diferença é assim surreal. É surreal, assim, tipo, um fica aquela coisa canhestra, tosca, mesquinha, fraca. Da forma tradicional, tudo fraco, tudo. Aí você faz da forma boa, pô, nossa, a teoria vai, gente, você começa a ter sacações fantásticas. Gente, olha que incrível, isso aqui e aquilo ali, olha que coisa fantástica, olha como é que você consegue. Aí você sente isso, ciência econômica vira um saber de fato, ciência no sentido original de um saber. Ah, tudo bem, não vira raça, mas não tem como, gente, ser humano é ser humano. Não é, não dá, então tira esse sonho. Entendeu? Vamos fazer uma economia boa que dá para fazer economia boa. Agora, não vai ser que nem uma física, não vai ser que nem uma química. Não é uma hard science, uma ciência exata. Não é. Né? Tem que ser outros padrões, outras abordagens. E eu pretendo falar cada vez mais disso daqui para frente, mas tem que pensar muito nisso, gente, tá bom? Quanto tempo eu já fiz? Nossa senhora, tô fazendo um vídeo grande. Mas é que esse de mensagem, o outro que eu fiz do porquê que eu sou heterodoxo também ficou bem grande, mas esses são sempre desabafos profundos, então tô aqui. Eu me permito ficar até um pouquinho, passar um pouquinho dos 20 minutos, 25. Ok.
Gente, então é isso o meu recado. Eu já falei pra caramba. Espero que tenha entendido. E eu tô aqui fechando porque ficou imenso meu vídeo, mas é de coração. É de coração. Meu coração é imenso. E fala muito. Mas é isso, tá bom? Eu espero que tenha gostado realmente da mensagem. Pense bastante. Eu vou cada vez mais simplificando e tentando explicar como é que é essa economia bem feita e bem estudada, que eu espero que algum dia todos aqui no Brasil e no mundo consigam fazer, porque o mundo está precisando e aí a gente realmente consegue vencer muito mais problemas, tá bom? Eu estou inclusive criando um curso agora sobre inflação, que eu analiso de várias perspectivas, inclusive com essa atitude, tá bom? Eu vou dar um pouquinho mais de informação em breve para vocês, mas fiquem ligados, tá bom? É isso, tem que vai dar 26 minutos, então deixa eu ficar quieto que eu estou falando demais. Ok? Então até a próxima, espero que tenham gostado da mensagem e é isso aí, gente.